bancária, onde você deposita no aluno conhecimento, onde o professor ele é dogmatizado, certo? Como se ele detesse toda a sapiência e a sabedoria do universo está com o professor. E como se o processo, se a direção, a coordenação pedagógica e a secretaria detivesse o poder da execução deste conhecimento. Então, olha, a perspectiva que nós vamos trabalhar é sempre assim: rapaz, veja bem, você não está na escola pública, certo? Aqui nós estudamos de verdade, está entendendo? Sempre nessa relação. Aqui nós estudamos de verdade. Aqui não tem dessa não, meu amigo. Você tem que sentar, abre o livro na página 12 e responde os exercícios, porque senão você não conseguirá ser alguém. Entende? Esta é a educação, esta é a realidade que nós vamos encontrar hoje dentro do nosso espaço escolar. E aí, olha lá, nós temos um desenvolvimento médio. Por que o desenvolvimento médio? Porque ele circula sempre na perspectiva de que isto é valor, certo? Esses são os valores. E os valores, não sei se vocês conseguem perceber, eles estão sempre mediados pelo mérito. Assim, algo do tipo assim, dependendo da posição social que você esteja, muda o conteúdo do seu valor. Certo? Dependendo da posição que você esteja social, aí você pode cometer alguns pecadinhos. Por quê? Porque você tem um sobrenome. Você pode cometer alguns pecadinhos porque você tem uma relação social que te destaca. Esse é o desenvolvimento mediano, certo? Do tipo evidente, quem estuda nessa escola, ora, evidente que vai sair daqui e estudar na Universidade Federal do Paraná. É verdade, cara. Entende? Ora, porque a perspectiva é a preparação para o mercado. E a nossa relação no ambiente escolar, enquanto funcionários e funcionárias, parece que serve somente de ponte para que possa atingir a finalidade que é a preparação para o mercado. Certo? Olha como nós instrumentalizamos as coisas, gente. Isso parece terrível isso, certo? E na consequência, quando a gente vai abaixando já a pirâmide, olha aí, certo? A distância entre conteúdo e prática. Por que distância entre conteúdo e prática? Porque uma coisa é aquilo que eu ensino, a outra coisa é aquilo que eu sou. Uma outra coisa é aquilo que o aluno é e, ao mesmo tempo, o que ele significa para a sociedade. E no ambiente escolar, da escola privada, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós podemos começar aqui, a partir desse tipo de percepção, a começar a fazer acepção de pessoas. Entende? Do tipo, o Lewandowski tem um sobrenome, a família dele é tradicional na cidade. E o Lewandowski, ele estuda nessa escola. E o Silva, ele é bolsista nessa escola. Você está entendendo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí, eu, enquanto funcionário, enquanto educador, educadora, sei disso. E aí, para você ver, quando nós somos condicionados, certo? Por muitas vezes, imperceptivelmente, eu faço essa acepção de pessoas. Eu ajo de uma maneira com Lewandowski, estou falando do ministro do Supremo, né? E ajo diferente com o Silva. Mas na diferente, quer dizer, o valor na qual eu estou aplicando a um é diferencial do outro. De maneira que Lewandowski pode chegar atrasado, certo? Ele termina o semestre anterior a todo mundo. Eu lembro de uma situação, eu quase contando a minha experiência particular, ganhei uma bolsa, fui estudar no colégio Josefino, em Apucarana, próximo daqui, e eu lembro que tinha a família dos Philips, dono de indústria de tecido, lá na região. E aí,
Simplesmente, no final de junho, teve uma situação, acho que 7ª, 8ª série, o Eduardo Felipe sumiu da escola, certo? E aí voltou no mês de agosto. No final do ano, no mês de novembro, quando estávamos nas provas, o Eduardo Felipe sumiu da escola, não fez as provas, né? E voltou no outro ano na minha turma, certo? De primeiro ano do ensino médio. E eu assim, mas como? Mas por quê? Aí ele apareceu lá, não, nós passamos 30 dias na Europa, certo? E eu assim, como? Você entende? Quer dizer, ele pode cometer o pecado de faltar nas aulas e eu não? E aí, nós trabalhamos nessa perspectiva. A distância entre o conteúdo e prática. Quer dizer, a minha escola pode, mas eu não. Por que eu não? Porque eu sou educador e eu sou educadora. Eu sei qual que é a minha função, a minha posição e a minha função. E por incrível que pareça, nós estamos mais próximos dos alunos, até mesmo que os professores, professoras, diretores e coordenadoras do nosso curso. Aqui, quem são os professores e coordenadores da escola? Pode erguer o braço para mim? Tem algum professor, professora? Pessoal da coordenação, direção de escola? Pessoal da administrativo, do secretaria? Né? E nossos educadores, agente educacional, certo? Que trabalha na função mais determinante do espaço escolar. Nós temos agente educacional aqui, trabalha tanto na cantina, trabalha na organização do espaço, na limpeza. Temos? Não temos ninguém? Compreende o que eu quero dizer com isso? Nós separamos, nós dividimos o nosso mundo. Alguns são detentores do conhecimento e outros executores. Nós temos a obrigatoriedade de destruir com este sistema. Porque nós temos a responsabilidade enquanto educadores e educadoras, certo? E a obrigatoriedade de fazer com que o outro participe. Porque se ele não participa, se ele não é comigo educador, evidente que a minha educação vai ser manca. E o pior de tudo vai ser essa educação bancária, que eu não vou entrar no mérito aqui, que vocês os professores sabem, da educação do Paulo Freire e tal. Não é essa a perspectiva que nós estamos tomando aqui. E é evidente que eu começo a fazer a acepção de pessoas de maneira que este pode e aquele não. E aí nós temos o quê? Uma escola que é identificada pelas questões de mérito. E aí nós temos desigualdades sociais e tensões no seio do povo. Quais são estas tensões? Bullying. Entende? Aquele que sofre, aquele que pratica na perspectiva de que você é estranho a esse espaço escolar. Você é estranho a esse ambiente. Você não pertence. Então cometa bullying. Discriminação racial. Esta é uma tensão. Por quê? Porque eu vou dizer, então o Denis é aquele menino da primeiro B, ele é bolsista. Olha só. Ele é bolsista. E aí cria essa tensão. É verdade, mas onde ele mora? Ele mora lá no Jardim Ponta Grossa. O pai dele é funcionário do dono da escola. E aí o dono da escola aqui, funcionário lá na casa, deu para ele uma bolsa aqui dentro desse espaço escolar. E aí, evidentemente, que nós vamos ter uma tensão dramática, certo, dentro do ambiente escolar, certo, na qual uns está trabalhando na perspectiva, não, mas eu estou aqui não é porque eu não precisei dar bolsa para ninguém, estou aqui porque meu pai trabalhou e trabalhou o suficiente para poder bancar os nossos estudos. Ora, como se o pai do Denis não trabalhe. Entende? Essa perspectiva do mérito me deixa angustiado.
Bom, aí nós temos isso. Evidente que aí eu coloquei aqui as barreiras e os limites da emancipação da mulher como algo determinante, porque nós temos um ambiente escolar extremamente machista. O sistema que nós trabalhamos, na perspectiva como nós trabalhamos, embora, olha só que loucura isso, embora dentro do ambiente escolar as mulheres sejam a maioria, mas o mote, ou seja, a organização do espaço escolar é uma organização machista. A forma como nós construímos é uma organização machista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que também a questão da emancipação da mulher é determinante para chegar naquele como as nuvens são. Está entendendo? Que é aquele jeito justamente da capacidade de trazer mais próximo o aluno, a aluna, a partir em primeiro lugar, a partir do sentimento, né? Dos sentidos, a partir melhor dizendo, da afetividade, do que a questão instrumentalizada. Nós precisamos, certo, tornar essa escola nessa perspectiva, porque ela educa, como educa dentro de casa, né? Patrícia, passa o outro ali atrás. Evidente, educação conservadora, educação, nós temos uma vulnerabilidade da cultura. Por quê? Porque eu começo a compreender agora que outra cultura não cabe nesse ambiente escolar. Outra manifestação, melhor dizendo, outra matriz de conhecimento não cabe nesse ambiente escolar. Certo? Não cabe nessa escola. E aí eu dialogo somente com a matriz do conhecimento eurocêntrico. Que, por sinal, lá na minha casa me é estranho. Por que é estranho? Porque aquilo que aplico na escola, em casa não é assim. Entende? Em casa nós trabalhamos nessa perspectiva. Então, me dificulta. Certo? Evidente que nós temos nessa perspectiva conservadora o condicionamento, melhor, dos valores religiosos. Porque daí a escola começa a ser confessional. Ou seja, ela já tem uma finalidade. E se eu sou muçulmano? Estou morto. Ainda talvez aceitável. Mas eu sou homem-bomba. Certo? Nós relacionamos muçulmano ao homem-bomba, né? Ixi, lá vem um homem-bomba. Meu filho, toma cuidado com esse cara, porque esses aí são radicais. E aí, agora, tudo bem, para além do muçulmano, se o aluno diz que ele é de Umbanda, e se ele fala que é do Candomblé, entendendo? Tá morto na escola. Tá morto. Certo? Acabou com a sua perspectiva de preservação identitária. Ele tem que ser católico ou protestante. Isso é aceitável. Certo? Mas se eu falar aqui eu estou aqui nessa escola, sou filho do pai de santo. Pô, acabou. Falou que é filho do pai de santo, já era. Então, condicionamento dos valores religiosos. Se a escola é confessional, a educação não pode ser, gente. A educação, acabo de falar, é universal. Ela não pode ser confessional. Não pode. Certo? Ela não pode partir dessa perspectiva. Tudo bem, aqui nós temos os valores cristãos, sem problema algum. Certo? Mas por ter os valores cristãos, eu não faço acepção de pessoas segundo a sua... Não faço diferenciação segundo a sua religiosidade. Né? Então, evidente que nessa perspectiva aí de hierarquia, nós vamos trabalhar sempre com esse enfoque assistencialista. Sempre lembrando, como se fosse menos, que o deles é bolsista. Como se ser bolsista fosse um pecado.
e como se eu não fosse inteligente o suficiente para responder às demandas que nascem na escola privada. Entende? E agora, quem pode vencer esses intermédios, certo? Que cerceiam da educação cumprir a sua finalidade? Nós. Nós quem? Nós, você. Nós, você. Especificamente e particularmente você. Certo? Por quê? Porque isto cerceia os direitos. Certo? Condiciona o nosso universo. E, ao mesmo tempo, determina o que é certo e errado. Quando essa perspectiva do certo e errado, cara, você, evidentemente, nessa perspectiva de certo e errado, nós, além de cometermos injustiça, nós vamos começar aqui a também a questionar a existência do outro. Certo? Você não pode existir. Eu não quero que você exista. Entende? E aí nós vamos permitir um monte de coisas que a gente vê as atrocidades acontecendo por aí. Certo? Eu falo isso a partir da realidade que nós vivemos lá em Curitiba. Certo? A gente tem eu trabalho na escola Cebeja, de educação de jovens e adultos. Eu, a professora Lunamar, que vai trabalhar com vocês na parte da tarde, questão do bullying. E a gente, né, vive uma intensa contradição. Certo? Que os alunos vão para a escola, depois de terem desistido por determinadas, cada um segundo a sua dificuldade, vão para aquela escola e para poder obter o seu atestado de ensino médio, e logo em seguida, do lado de baixo da escola, Rua São Francisco, uma rua antiguíssima na cidade de Curitiba, nós temos ali as pessoas, é um ponto de venda de crack, de consumo de crack. Né? Então, nós todos os dias passamos por aquelas pessoas que estão ali sentadas e visivelmente não tem polícia, não existe ninguém que vai parar eles de estourarem uma pedra de crack. Passamos todos os dias por ali e vamos educar. Né? E todo dia eu pergunto, educar quem? Educar os alunos para se afastarem daquelas pessoas que estão na cadeia do processo, no último escalão da nossa relação social? Por que nós não fizemos nada? Por que nós não fazemos nada? Certo? E aí, o exercício que eu faço com os meus alunos e alunas é justamente, vem aqui na janela, todo mundo, olha para a janela. Agora nós vamos falar quem que é aquele, quem que é aquela. Se você é cristão, quem que é aquele? Certo? Ah, professor, é Cristo. Se você não é cristão, quem que é aquele? Professor, é aquele que mais precisa da nossa ação social. Eu falei, e o que nós fazemos? Nós vamos sentar aqui e vamos continuar nossos estudos de filosofia. Por quê? Porque nós julgamos que uns, em detrimento do outros, certo? Merecem mais. E não vamos fazer mais nada. E aí eu lembro uma matéria, levei até para os meus colegas, saiu no jornal Gazeta do Povo, dizendo assim, Igreja da Ordem, fica ali no Largo da Ordem, fecha por causa dos pedintes. Entendeu? Aí, dentro da nota, o padre dizendo assim, olha, nós nos reunimos agora lá atrás da igreja, no cenáculo. Olha que loucura. No cenáculo. Porque os pedintes, eles atrapalham os fiéis. E eu, meu Deus, agora eu não posso entrar mais na igreja, cara. Qual que seria a finalidade dessa igreja? Não seria justamente esse que está do lado, mas eles atrapalham. Aí eu lembro do aluno que falou, professor, o senhor está falando isso aí, mas eu trabalho nessa igreja ali. Certo? Mas de fato eles atrapalham mesmo. Certo? E eu assim do tipo, ora, e também, aí ele diz assim, professor, não é função da igreja. Está entendendo? Porque afinal de contas acaba sendo uma ameaça a questão do vício. Aí eu explicar para ele, não é função da igreja, é uma função social, é uma função humana, de nós
cobrarmos de quem é responsável. Quem são os responsáveis por ele se não sou eu? Quem são? Se não é a igreja, se não é o padre, se não são os fiéis, quem é o responsável? Eu não posso fechar a igreja por conta desses, que talvez mais precisam. Mas eu também, enquanto pároco, enquanto aqueles que frequentam aquela igreja, que tem uma condição social melhor, nós podemos acionar o poder público, porque nós temos influência na sociedade. Entende? Então nós podemos fazer alguma coisa, tipo o senhor prefeito. Olha, nós temos aqui uma opção para que acabe com essa questão aqui e para que, melhor ainda, não acabe a questão do crack, mas que nós recuperamos o ser humano. Entende? Porque enquanto nós combatemos o crack, nós sempre teremos o viciado. Mas quando nós começarmos começarmos a pensar, enquanto nós, seres humanos, nós conseguimos chegar no outro de maneira que consigamos humanizar ou restituir a humanidade que falta em nós. Que falta em nós, com os nossos olhos viciados de preconceito, e relegando o outro à questão de existente, relegando o outro à responsabilidade de não existir. Ele já faz porque é o craque que fez isso com a vida dele. E não sou eu que passo todos os dias na rua São Francisco e subo para dar a minha aula de filosofia, eu não sou responsável. Certo? Mas a escola emancipa. Que escola que emancipa? Qual escola nós estamos falando? Dessa escola do mérito. Tá? Ora, nessa perspectiva em que as coisas se tornam estranhas, evidente que é a necessidade de uma educação que possa compreender que a diversidade no ambiente escolar promove. Além de promover, ela cumpre a sua função social, a escola. Cumpre por quê? Por conta da nossa diversidade. Então, nessa perspectiva, que aí nós temos que vir dizer, gente, uma educação para as relações étnico-raciais com a perspectiva de reconhecimento da matriz de conhecimento, da perspectiva do outro, enquanto sujeito, enquanto sujeita, enquanto aquele que detém o conhecimento, que vai dialogar agora com a minha realidade. Entende? Esta é a formatação. Né? Engraçado que a Europa toda, estudando sobre as principais teses nas universidades europeias, é sobre multiculturalismo. E nós estamos aqui ainda com a nossa tese kantiana e cartesiana de ser. Nós ainda estamos pensando na fórmula do desenvolvimento técnico-científico, gente. Quando o principal tese, certo, do desenvolvimento das escolas na qual nós vamos buscar referência, são as escolas europeias, é o multiculturalismo. Ou seja, outras matrizes de conhecimento que determina a nossa relação social. É estranho como a gente sempre está atrasado. Nessa perspectiva, sair desta questão de estudantes, escolas e os educadores sempre em processo de que temos que chegar no mercado de trabalho, chegar em alguma coisa, mas na perspectiva do conhecimento, da comunidade que se detém dentro do ambiente escolar e da orientação que determina, certo, qual é melhor dizendo, da orientação que efetiva a relação entre eu, o estudante, a estudante, e o conhecimento. Né? Nós podemos nos orientar, e eu posso me reorientar a partir do relacionamento do ambiente escolar que eu tenho com ele, que eu tenho com ela. Patrícia, bom, aí nós chegamos nessa questão do eu, do tu, dos nós mesmos, da consciência para determinar uma finalidade, uma ação. Bom, assim eu vou caminhando, né, na perspectiva que a gente possa entender o que é o reconhecimento. E aí, gente, nós vamos fazer um pequeno exercício agora. Né? Vocês vão colocar ali
nessa prancheta de vocês, certo? E aí para a gente ir daqui a pouco para o nosso lanchinho, coloque na prancheta de vocês vão me responder 2 perguntas e vamos fazer um terceiro exercício, tá? Por quê? Eu sinto a necessidade de nós começarmos a dimensionar, eu vou usar uma técnica de maneira que a gente possa dimensionar o tamanho do nosso mundo, tá? O tamanho. Assim, como assim, professor? Não, nós vamos quantificar, certo? Por quê? Porque a relação social que nós temos nos afasta de tal maneira da nossa realidade, de forma que nós nos perdemos com tantos outros assuntos, e esses tantos outros assuntos acabam condicionando a minha identidade, certo? E o meu procedimento, a minha relação social, de maneira que eu não consigo mais, de maneira que influencia, certo? A minha relação comigo mesmo, e eu não consiga mais perceber nem sequer quem eu sou, mas aquilo que eu não gostaria de ser. Entende? Eu não gosto de ser assim. E aí eu começo a viver a minha vida a partir dessa perspectiva, daquilo que eu não gostaria, e tudo aquilo que eu faço para superar isso que eu não gostaria, está por deveras distante da minha realidade. Né? Então o que eu quero fazer? Vamos quantificar, vamos dimensionar o tamanho do nosso universo. Aqui agora o nosso exercíciozinho de filosofia. Tudo bem, alunos e alunas? Bom, então o professor deles aqui pede o seguinte, primeira questão, primeira perguntinha, certo? Professora, pode colocar aqui, onde está o dedito ali, embaixo, colocar a pergunta, pode digitar para eles aqui. Eu vou digitar, ditado. Vamos lá, primeira pergunta, escreva aí, eu vou falar, para vocês vão escrever. Quem eu penso que sou para mim? Para mim. A rinite. O nariz também. Quem eu penso que sou para mim? Quem eu penso que sou para mim? Uma pergunta muito simples. Né? Sempre que vocês podem responder rápido. Respondeu? Sim. Então, vamos responder. Só essa. Isso. Esta é a primeira pergunta. Nós vamos responder a primeira pergunta. Se você quiser perguntar para o outro quem você é para você, sem problema nenhum. Tá bom? Quem eu penso que sou para mim? Aí logo depois, a gente... Chival, que hora que é o nosso café? Tem um pessoal que saiu sem tomar o café da manhã, para não perder o horário. Então a gente vai responder a primeira e logo depois a segunda. Depois você coloca a segunda, Patrícia. Porque senão eu vou matar a primeira pergunta. Então nós vamos fazer a primeira perguntinha aqui. E eu acho que a gente poderia já sair para tomar um cafezinho. Volta, vai fazendo a pergunta, quer sair tomar um café, quer conversar com um colega, ou você é da escola, de que escola você é, de que colégio, qual que é a tua função, que legal. Acho que é bom a gente começar a estabelecer um ambiente aqui de convergência ao outro e à outra, tá bom? Então assim, essa é a primeira questão. Aí nós saímos pro cafezinho. Você vai trazer depois do café, aí eu passo a segunda. Quem eu penso que sou para os outros? Essa é pior. Quem eu penso que sou para os outros?
Presta atenção. Para não responder com a primeira, a segunda. Eu gostaria que, evidente que a gente está aqui numa comunidade, né? A gente não existe, não é necessário que o professor aqui fique indicando quem gostaria de socializar a sua primeira questão. A primeira questão, quem eu penso que sou para mim? Um colega gostaria de socializar o que você pensa de você mesmo? Professora? Eu penso, né, que sou, né? Penso que sou uma pessoa responsável, solidária e exigente. Penso que nasci para ser educadora. Me considero uma boa mãe e uma boa profissional. Esposa nem tanto. Já casei 3 vezes, né? Deveria a parcela de culpa das coisas erradas, né? Mais alguém? Sei, responsabilidade. Vamos fazer assim, a gente vai... qual que é o nome da professora? Sandra, Sandra, eles vão falando o nome e já fala a sua questão. Alguém mais? Vamos falar, professora. Que eu gosto de falar mesmo. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Luna Mar. Tá. Eu coloquei que eu penso que sou uma mulher expansiva, espontânea, verdadeira, educadora, cuidadora, curiosa, maternal, carinhosa, tradicional nos relacionamentos íntimos. Penso que sou bonita, apesar de ser de ter sido chamada de feia uma grande parte da minha infância. Essa é a primeira. Alguém mais na primeira? Que gostaria de socializar? Porque eu costumo, nas minhas aulas, estabelecer a ditadura. Então, as minhas aulas não são tão democráticas assim. Mas nós, como estamos em colegas, por quê? Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser ditatorial, ou seja, tem que sentar e estudar. Bate a cabeça para que a gente possa explorar aquilo que está ao nosso entorno também. Isso que é a ditadura do conhecimento. Mas aqui nós estamos num ambiente muito sociável. Alguém mais gostaria de socializar essa perspectiva da primeira questão? Por favor. Professor, eu coloquei assim, Qual é o seu nome? João Paulo Ferreira. João Paulo, por favor. Por que eu sou uma pessoa que tem sonhos e propósitos? E que de alguma forma esses propósitos eu tento refletir eles na sociedade, posso contribuir, né, com os meus propósitos na sociedade. E como eu sou futuro professor, sou aluno de um curso de licenciatura, né, eu penso que sou alguém capaz de contribuir
para tentar melhorar a educação do nosso país. E eu comigo sou uma pessoa determinada e também dedicada. Muito bom. Muito bom. Alguém mais na primeira? Então, por favor. Bom, eu sou alguém que Angelita. É. Eu sou alguém que adora filosofia e quando assisto a uma palestra como esta, sinto uma vontade, ou melhor, um anseio de lutar por melhorias neste mundo, que preciso aprender mais para que eu possa melhorar como pessoa. Olha, presta atenção. A segunda questão. Quem gostaria de socializar a segunda questão com a gente? Certo? Porque eu vou acabar englobando as duas. Ninguém fez a segunda? Está esperando todo. Eu acho que a segunda não tem muito assim. Eu acho assim, que todo mundo pensa do outro, que ele é um cidadão e que ele tem os direitos e os deveres a ser cumprido, né? Então eu acho que, na minha opinião, é que os outros pensam isso da gente. Você É. tem essa expectativa. Sim. Eu vou falar a minha para fechar a primeira pergunta, né? Porque a primeira é o que eu acho que eu sou. E eu sei que tem uma outra coisa que as pessoas veem em mim que nem é aquilo que aparenta ser. Então eu coloquei o que eles veem de mim, eu acho, né? Um pouco, o que eu acho que eles acham. Uma professora inconformada com as injustiças, uma mãe super protetora, uma mulher libidinosa, uma inconsequente nas atitudes, não controla as palavras e diz o que pensa, uma sonhadora. Eu sinto muito isso vindo das pessoas. Né? Mais alguém? A segunda questão, quem eu penso que sou para os outros. Olha, vamos prestar atenção que a prerrogativa, ou seja, que nós estamos encaminhando, é justamente de nós, particularmente enquanto sujeitos. Porque na minha compreensão de mundo, o primeiro entendimento que eu preciso ter é da minha pessoa, das minhas responsabilidades e das minhas escolhas. Porque nós temos dois mecanismos que são a causas do fracasso no ambiente escolar. Dois mecanismos. Eu gostaria que vocês anotassem, certo? Primeiro mecanismo do fracasso no ambiente escolar é sempre você colocar a culpa, certo, dos problemas do ambiente escolar nos outros. Entende? Sempre nos outros. Ora, essa direção não serve, essa coordenadora é inconsequente, meu colega de trabalho não desenvolve aquilo que é a função dele e eu tenho que ficar substituindo o que ele não faz, certo? O pessoal está nessa perspectiva porque acha que ganha pouco, certo? E aí, enfim, isto, vamos levar do ponto de vista particular para o nosso dia a dia, ele também reflete da mesma perspectiva, ou seja, o problema, um dos principais mecanismos da nossa insatisfação é porque a expectativa que nós colocamos dos outros para que responda a algo extremamente particular nosso é por deveras contrária, ou seja, diferenciada daquilo que nós estamos esperando. Você colocar no outro também a responsabilidade por aquilo que você é, evidente que em algum momento a corda vai romper. E melhor ainda, vai transparecer no nosso dia a dia a insatisfação. Entende? Por quê? Eu dei a ele a responsabilidade na qual talvez seria a minha própria responsabilidade e ação de determinar as consequências dessa nossa relação social. Então, colocar sempre a culpa nos outros é um dos grandes